vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um culto super legal. Eu espero que vocês estejam bem animados, bem felizes. Espero que vocês estejam bem aí na casinha de vocês, todo mundo se cuidando, com a família. Na verdade, é muito importante a gente se cuidar da nossa saúde e também se alimentar da palavra, hein? Como é que tá aí na semana de vocês? Estão lendo a Bíblia? Estão orando todos os dias? Muito importante, hein? Vamos começar fazendo uma oração? Vamos? Todo mundo aquietar aí, fica calmo. Pensamento em Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Obrigada pelo nosso culto. Obrigada por cada criança da nossa igreja, por cada criança convidada para participar, para acompanhar os nossos cultos nos domingos. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom com a gente, porque o Senhor cuida de nós, cuida de tudo, da nossa família, da nossa saúde. Ó Deus, muito obrigada, Pai. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aí, estamos animados? Vamos lá ler o nosso versículo do dia, que tem tudo a ver com a nossa historinha. Está lá em Salmos, lá no Antigo Testamento, livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. E vamos ler juntos. Se você não sabe ler, chama o papai e a mamãe aí, hein? E acompanha a gente. Diz assim: e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Olha que versículo mais lindo. Ele fala que aquelas pessoas que confiam no Senhor conhecem o nome dele porque sabem que ele não pode nos abandonar. Ele não nos abandona nunca. Você sabia disso? Se você não sabia, hoje você está sabendo e você nunca mais vai esquecer que aqueles que confiam conhecem o Senhor e o buscam, ele nunca vai deixar a gente, tá? Nunca vai deixar a gente desamparado. E agora, por esse e mais muitos motivos, nós vamos louvar a Deus, cantar com muita alegria e muita felicidade com a tia Aline e a turma dela que tá vindo aí. Boa tarde, criançada! Tudo bem? Tudo bem? Vamos louvar o Senhor! Louvar o Senhor! Isso mesmo! Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. O que Cristo fez por mim. Sabe, criança, a gente tem que ser agradecido. Agradecido por tudo. Por Deus que nos ajuda sempre, que cuida da gente. Por aquele que faz um favor pra gente, não é? Então a gente vai cantar muito obrigado. Muito obrigado. Ok? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e na dor.
muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora preste atenção nessa canção, que eu acho que ela tem a ver com a história que a tia Camila vai cantar. Presta atenção, hein? Essa canção não é triste embora essa história seja de Jó, sempre fiel a Deus ele amava, mas uma cilada o deixou no pó. Jó perdeu seus bois, depois ovelhas, os camelos e então seus filhos. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. E Jó ficou coberto de feridas, até seus amigos só fizeram críticas. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. E no fim Jó recebeu tudo em dobro, ficou surpreso, pois Deus guiou tudo. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. E quando em tua vida vier um furacão, cante bem alto essa canção. Lembre que Jó não sabia o teu futuro, mas Deus sabe tudo. Deixe em tuas mãos. Que lindo, não é? Deixa tudo nas mãos do Senhor. Canção bonitinha, né? Que a tia Camila
apresentou pra gente hoje. Mas agora a gente vai cantar parabéns! Quem tá fazendo aniversário é o Matheus Leão. Um beijo pra você, Matheus. Nós vamos cantar parabéns. Vamos cantar? Então vamos! Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Vamos orar? Deus abençoe, ó Pai, a vida do Mateus. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida dele, que completa 3 aninhos. Que o Senhor abençoe, ó Pai, guarde, cuida, Senhor, que ele possa crescer com muita saúde e na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Agora, fique com a história com a tia Camila. Um beijo, tchau! Voltamos. Como é que foi aí? Cantaram muito? Gritaram aí de alegria? Todas as musiquinhas com a tia Aline? Pois é, mas agora é hora de aprender com uma história maravilhosa, super legal, que eu particularmente fiquei bem emocionada enquanto eu estava lendo e aprendendo um pouquinho mais dessa história para contar para vocês. História muito bonita, gente. Hoje nós vamos falar sobre um camarada bem bacana. O nome dele é Jó. Veja bem esse moço. O nome dele é Jó. E ele tem um livro na Bíblia só dele, que está lá no Antigo Testamento. Lá no livro de Jó está a história dele. E tá molenga aqui, né, gente? Tá entortando. Jó foi um cara muito abençoado por Deus. Ele tem uma história muito bonita que fala bem como ele era, quem ele era e o que ele passou. Conta tudo pra gente. Vamos ler? Lá em Jó, o primeiro capítulo já começa a contar pra gente que ele era um homem que vivia numa terra chamada Uz. Isso mesmo, Uz. O nome dele era Jó. A Bíblia fala que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O que significa isso? Ele era um homem bom, era um homem honesto e verdadeiro que acreditava em Deus, que temia, obedecia, seguia os passos do Senhor, né? Seguia o que o Senhor mandava, era um homem conforme a palavra de Deus diz que a gente tem que ser. Era um homem que agradava a Deus. As coisas que Jó fazia deixavam o Senhor feliz. Feliz, né, gente? Colocando no plural. Então, vamos continuar. Jó era um homem que tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era um homem muito rico. Ele tinha muitas coisas. Na época, homens que tinham muitos animais eram homens muito ricos. E Jó tinha nada mais, nada menos do que 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E ele tinha muitos serviçais, muitas pessoas trabalhando para ele. A Bíblia fala que ele era um dos homens mais ricos do Oriente na época, né? Que era o lugar que ele morava. Naquela época não tinha carro, né, gente? Hoje em dia, quem tem um tanto de carro diferente, carro bonitão, é aquele cara que tem muito dinheiro. Jó tinha jumento. Jumento é aquele bichinho animalzinho que parece um cavalo pequeno que eles andavam em cima na época. Jó tinha um tantão de jumento. Então imagina o tanto que ele era rico. Ele era muito rico. E nisso tudo, ele era um homem abençoado por Deus. Todas as pessoas que conviviam com Jó via que ele era um homem que acreditava em Deus, que orava todos os dias, orava pelos seus filhos. Os filhos dele eram unidos. A Bíblia fala que eles se encontravam
certos dias, uns na casa dos outros, para estarem juntos, estarem ali felizes, comerem juntos, terem um momento em família. É tão legal quando no almoço de domingo vai um tanto de gente da família, né? A família de Jó era assim, era uma família muito abençoada. E Jó orava pelos filhos dele, pedia a Deus que os abençoasse, que perdoasse os seus pecados. Jó era um homem que intercedia, que orava muito pela sua família. Nisso, como o Senhor via que ele era um homem tão bom, tão íntegro ali, uma pessoa que servia de todo o coração, uma pessoa que buscava a Deus, Deus o abençoava muito. Já pensou? Ser uma pessoa tão abençoada por Deus, mais do que a gente já é, né? Jó era um cara super abençoado, super bem sucedido na vida. Pois é. Continuando, certa vez a Bíblia fala lá no versículo 6 que certo dia vieram apresentar-se perante ele os filhos de Deus. Chegaram até Deus certo dia, mas quem também apareceu diante de Deus? O diabo. É isso mesmo. A Bíblia fala lá no versículo 6 que Satanás chegou até Deus e Deus disse para ele assim, ó. De onde você vem? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Como Deus sabe de todas as coisas, já foi logo dizendo, porventura você está observando, será que você está observando o meu servo Jó? Porque ninguém na terra é como Jó, é um homem sincero igual a Jó, temente a Deus e não se desvia do mal. Pois então Satanás disse, mas Jó teme ao Senhor? Por que você acha que ele teme tanto ao Senhor? Porque o Senhor dá muitas coisas para ele, né? É por isso que ele te segue tanto, que ele te obedece tanto. É por isso que ele acredita tanto no Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. Ele é um homem tão abençoado, é um homem que tem riquezas, é um homem que tem saúde, que tem filhos, um homem que tem muitas bênçãos. É por isso que ele te serve. Pois Deus, então, disse para ele que ele podia tocar em tudo que era de Jó. Ele podia ter em suas mãos, né? Ele podia assim, olha, está nas suas mãos, então, tudo que Jó tem. Pode fazer o que você quiser e aí eu quero ver. Quero ver se Jó vai continuar me seguindo, então. Pois então. A Bíblia diz que Satanás saiu dali se sentindo. É isso mesmo, falou, agora eu tenho Jó nas minhas mãos e vou fazer com ele bem o que eu quiser. Mas Deus disse para Satanás que ele podia fazer tudo o que ele quisesse com a vida, com as coisas de Jó, mas com a vida dele não. Por quê, né, gente? Porque o diabo só faz aquilo que Deus permite, né? Às vezes a gente fica com medo de um tanto de coisa. Mas se Deus permitir, ele ia fazer. Ele não tinha tocado na vida de Jó porque Deus estava ali protegendo Jó do mal. Agora Deus tinha permitido, porque ele ia testar essa confiança de Jó. Pois aí, Satanás fez a festa. A Bíblia fala que os animais de Jó começaram a morrer e ele perdeu toda aquela riqueza de bicho que ele tinha. A Bíblia fala que certa vez os filhos dele estavam reunidos na casa de um dos filhos e soprou um vento bem forte do deserto, bem forte, e a casa onde eles estavam caiu. E os filhos de Jó morreram. Todos os filhos de Jó morreram. Jó perdeu sua riqueza perante a sociedade, as pessoas, perdeu filhos. E Jó ficou muito, muito triste. Ele sofreu muito. Mas, dentro de todo esse sofrimento, ele não deixou de acreditar em Deus. Ele não deixou de confiar no Senhor e de saber que tudo que ele estava passando era da vontade de Deus. Então ele estava com o coração em paz. A Bíblia fala que Jó ficou muito triste com tudo que aconteceu. E aí ele, um dia,
Ele, diante de Deus, ele rasgou a sua roupa. A Bíblia fala que ele rasgou todas as suas vestes, que é a roupa que ele estava vestindo, e se ajoelhou diante de Deus, orando, dizendo a ele que ele confiava em Deus, e que ele sabia que tudo que Deus tinha dado a ele, tudo que Deus deu para ele, Deus podia tomar. Ele acreditava que Deus estava na frente de tudo, né? Na frente de tudo que ele estava passando. Então ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Ele louvou a Deus diante dessa dificuldade, diante desse sofrimento. Ele entregou para Deus a sua vida, dizendo que ele realmente não era ninguém, não era nada, nada que ele tinha era maior do que a grandeza de Deus na vida dele. É difícil a gente reconhecer isso às vezes, né? Pois é, Jó reconheceu e continuou fiel ao Senhor. Mais uma vez, o diabo. E então, ele estava chateado, né? Porque todo aquele plano dele de derrubar Jó, de acabar com tudo que ele tinha, de fazer Jó ficar revoltado, chateado com Deus, reclamar, foi tudo por água abaixo. Porque Jó passou por um tanto de coisa e ele não pecou. A Bíblia fala, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso quer dizer, ele nem reclamou, sabe? Nem murmurou, nem achou ruim, nem resmungou, nem nada. Ele foi um homem grato a Deus o tempo todo. E o diabo, chateado com isso, foi lá de novo. E aí Deus, mais uma vez, disse para ele: você tem observado meu filho Jó, ele continua temente, fiel, obediente, sincero. Pois então o diabo disse assim: mas ele tá assim porque o Senhor não fez nada com a saúde dele. Ele não tá doente nem nada. Ele tá bem lá, perdeu as coisas dele, mas ele tá muito bem. Eu quero ver se o Senhor tirar a saúde dele. Pois é. Então, Deus disse para o diabo que ele então tinha permissão para tocar na saúde de Jó. Então ele podia ir lá, tirar a saúde de Jó, mas não podia tirar a vida de Jó. Jó não podia morrer. E foi assim que o diabo voltou felizão, de novo, pensando: agora sim eu vou deixar Jó doente. Então, a Bíblia conta que de repente Jó começou a ter um tanto de ferida no corpo. Feridas da ponta do pé até a cabeça. Ele ficou com a pele toda machucada, todo doente. Bem doente, bem ruim, bem ruim, bem ruim. As pessoas viam Jó doente, viam como ele sofria e como ele continuava firme na fé dele em Deus. As pessoas perguntavam: nossa, mas por quê? Por que você continua assim, acreditando em Deus? A Bíblia fala que a própria esposa de Jó questionou por que ele ainda temia e seguia Deus, para ele abandonar esse Deus. Para Jó, abandonar ao Senhor era uma coisa absurda. Era uma coisa que não era fora de cogitação ali, ele não podia nem pensar nisso. Ele chegou a falar com ela: mas para de dizer isso. Parece louca. Ele ficou chateado quando ela disse aquilo, porque para Jó, Deus era mais importante do que tudo. Deus tinha o controle daquilo que ele estava vivendo. Mesmo que ele estava vivendo todo aquele sofrimento, ele continuava confiando em Deus e amando ao Senhor. A Bíblia fala que Jó sofreu muito. E em meio a todo esse sofrimento de ter perdido todos os bichinhos dele, de ter perdido as riquezas, de ter perdido os seus filhos que eram tão preciosos e agora a sua saúde. Mesmo assim, Jó continuou confiando no Senhor. A Bíblia conta pra gente que alguns amigos dele foram lá e começaram a questionar tudo aquilo que Jó estava passando, pensando assim: mas eu acho que você fez alguma coisa errada. Alguém já fez isso com vocês? Já ficou tipo assim: eu acho que você tá passando por isso, eu acho que você tá sofrendo, eu acho que sua nota foi ruim porque você não orou ontem, ou porque você não fez isso, porque você atrapalhou a coleguinha.
As pessoas começaram a colocar Jó como culpado daquilo que ele estava passando, querendo falar que foi porque ele roubou de alguém que ele estava passando por aquilo. Ou será que foi porque ele fez maldade com alguém? Será? Os amigos dele, aqueles que se diziam amigos, né, começaram a culpar Jó por aquilo que ele estava passando. Mesmo assim, Jó continuou firme e confiando, mesmo que em alguns momentos ele já começou a pensar, mas por que eu estou passando por isso? Mas que situação difícil. Claro que Jó, em alguns momentos, naquele tanto sofrimento, ele chegou a ficar muito, muito triste, pensando que Deus pudesse ter abandonado ele em algum momento, né? Jó, mesmo assim, continuou com a sua vida entregue ao Senhor, acreditando que ele estava cuidando dele. E lá no finalzinho, vou procurar aqui, lá no finalzinho do capítulo de Jó, vai contar pra gente que ele, certa vez, conversou com Deus. Lá no capítulo 42, ele fala assim, ele fala para Deus que ele sabe que ele pode todas as coisas e que nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. Então ele sabia que Deus tinha o controle de tudo. Ele fala para Deus que ele se arrepende de ter algum momento sentido que Deus tinha esquecido dele, sabe? Ele começa a exaltar o nome de Deus, se humilhando ali e louvando, glorificando, dando glória e louvando a Deus. Deus viu em Jó um servo fiel, mais uma vez. Um filho que acredita, que teme, que serve e obedece a Deus. É assim que a gente tem que ser, vocês sabem, né? Pois é, Jó foi um homem assim. E Deus viu nele um homem bom, ainda que o diabo tivesse tocado na família, na vida, na saúde dele. E ele estava ali, fiel, glorificando o nome de Deus. Então, Deus foi lá e foi bondoso mais uma vez com Jó. Devolveu para ele filhos. Ele se casou de novo. Ele teve mais filhos em dobro. Ele teve mais 1000 animais em dobro também. A Bíblia fala que Deus deu em dobro, 2 vezes mais do que ele já tinha, ele recebeu de novo de Deus. E Deus foi muito bondoso com Jó, porque ele viu em Jó um homem que deixasse Deus feliz com as coisas que ele fazia, com as coisas que ele dizia, com as atitudes dele, ele agradou a Deus. E por isso ele foi um homem tão abençoado. Essa é a nossa história de hoje. Eu quero deixar para vocês com essa história que a gente tem que continuar acreditando, mesmo que as coisas não estejam tão legais, mesmo que estejam acontecendo coisas difíceis que a gente ache, nossa, mas hoje de manhã eu acordei atrasado para ir para a escola, perdi o horário, né? Cheguei atrasado. Aí passou um carro na rua, jogou água em mim e eu fui para a escola suja. Aí eu tinha feito um penteado no cabelo e o penteado caiu. Aí a professora resolveu passar um exercício difícil e eu não fui bem. Hoje o dia estava horrível, deu tudo errado. Sabe esses dias que acontece isso? Pois é. Pensa aqui com o Jó. Ele perdeu tudo que ele tinha. Nem foi um dia ruim, hein? Foi uma fase super difícil que ele passou e ainda ficou doente. Mesmo assim, ele tinha certeza que Deus estava cuidando dele. Mesmo assim, ele via motivos para adorar e glorificar a Deus. Porque ele é um Deus tão grande, tão poderoso. E Jó nem sabia que Deus ia dar tudo em dobro para ele. Ele continuou servindo e adorando porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus tão poderoso e tão maravilhoso. Então, a gente também não tem que adorar a Deus, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, só pensando que amanhã ele pode te abençoar muito não, viu? Não é assim pensando em recompensa, não. A gente tem que deixar que Deus veja na gente um coração puro e verdadeiro. Que Ele encontre nas nossas atitudes todos os dias coisas boas.
Que Deus fique feliz com as coisas que a gente faz, com cada vez que a gente obedece o papai e a mamãe, com cada vez que a gente, hoje eu tô com vontade de aprender mais de Deus, e a gente pega a Bíblia e vê, e começa a ler e aprender coisas boas e ouvir do Senhor. Ele se agrada com as coisas que a gente faz, com todas as vezes que a gente busca Ele, tá? Então é isso que eu quero deixar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da história desse grande homem que foi Jó, um homem temente a Deus, que servia a Deus acima de todas as dificuldades. Todos os dias difíceis e ruins que ele passou, ele já sabia que estava nas mãos de Deus. É isso, vamos orar, agradecendo mais uma vez e pedindo a Deus. Senhor, nós estamos aqui para te agradecer mais uma vez por essa história, pelo nosso culto. Obrigada, Deus, porque nós podemos aprender um tantão com a história de Jó. Um homem que foi temente ao Senhor, um homem que te agradou de verdade, porque ele era um homem puro, um homem sincero, um homem bondoso, que orava, que te buscava de verdade. Nos ajude a ser assim também, Deus. Nos ajude a ter vontade de te servir, de te buscar todos os dias, de aprender mais a sua palavra, de falar com o Senhor todos os dias. E que a gente seja como Jó, não só um símbolo de paciência no mundo todo, mas que a gente se lembre que ele foi alguém que confiou tanto no Senhor e que em meio a tanta dificuldade, tantas coisas que ele sofreu, ele foi um homem que ainda encontrava motivos para te louvar, Deus. Então nos ajude a ser assim também. Ajude-nos, ó Deus, a conseguir compartilhar essa história com mais pessoas que precisam te ouvir, que precisam te conhecer. Nos ajude, ó Deus, e esteja usando a gente para ser pessoas que espalhem do seu amor, espalhem, ó Deus, de quem o Senhor é, que é um Deus tão bondoso, tão maravilhoso para nós. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, compartilhe o nosso culto pro coleguinha. Chama a família para assistir de novo, quem quiser. Manda para todo mundo aí, tá bom? Até o próximo culto. Tchau.